cada coração que está presente. Amém? Essa noite nós queremos estar compartilhando com a igreja este estudo, onde nós vamos aprender mais um pouco sobre o sacrifício de Jesus. O motivo de você estar aqui nessa noite. Amém. A oportunidade que o Senhor concedeu a mim e a você de estarmos vivos. E principalmente de termos os nossos pecados perdoados. Gostaria de convidar a igreja a estar abrindo as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, versículos 44 até o 46. Amém? O Senhor, Ele colocou no meu coração alguns temas aqui. O pastor Alexandre, ele deu essa oportunidade também. E eu glorifico o Senhor por isso. E nessa noite gostaria de compartilhar com a igreja este tema, a expiação pelo pecado. Amém. Amém? Lucas capítulo 23, a partir do versículo 44 até o 46. Vamos estar todos meditando juntos, para que nessa noite a gente venha entender o que o Senhor está falando conosco. Amém? Glória a Deus. Todos se encontraram? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver? A palavra do Senhor diz assim, no versículo 23, versículo 44. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar, e uma escuridão cobriu toda a terra, até as 3 horas da tarde. E a cortina do templo se rasgou pelo meio. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Amém? Vamos estar no versículo 46 novamente. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E depois de dizer isso, ele morreu. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. O tema desse estudo, irmãos, que o pastor está dando, é sobre a expiação do pecado. Expiação também é sinônimo das palavras remissão ou perdão. É o perdão dos nossos pecados. Sermos redimidos. Termos o nosso preço, termos um preço pago sem precisar pagar. Jesus Cristo, ele pagou um alto preço comigo e com você. Foi a expiação dos pecados, irmão Débora. Jesus, ele se fez maldito naquele madeiro por causa de mim, por causa dos irmãos, por causa das irmãs e por toda essa humanidade que está aí fora. Alguns que creem, alguns que buscam o Senhor, e por aqueles também que não servem ao Senhor. Foi por esses também que Jesus fez a expiação. Amém? Os sacrifícios do Antigo Testamento, principalmente os de animais, eles eram uma forma de expiar o pecado e se aproximar de Deus, mas eram considerados provisórios. Eles apontavam para o sacrifício final de Jesus Cristo, que é eterno e é completo. Aleluia. Enquanto os sacrifícios do Antigo Testamento eram repetidos e não podiam apagar completamente o pecado, o sacrifício de Jesus foi uma vez por todas e apaga o pecado de forma definitiva. Como era elaborado então os sacrifícios na antiguidade, ou melhor, no Antigo Testamento, antes de Jesus? Moisés. A elaboração é o seguinte: o sacrifício do Antigo Testamento, a natureza desse sacrifício é o sacrifício de animais como holocaustos ou como ofertas pelo pecado, ofertas de gratidão e entre outros tipos de ofertas. A função desse sacrifício, irmã Débora, era expiar o pecado do povo, era estabelecer uma relação com Deus, aquele povo pecador, não é isso? Ou demonstrar gratidão também. Os efeitos que aquele ritual, que aquele sacrifício trazia era o seguinte: era uma limpeza ritual, era uma comunicação com Deus, onde eles podiam ter os seus pecados por Deus perdoados, mas esses sacrifícios não eliminavam completamente a necessidade de futuros sacrifícios. Ou seja, sacrificava agora, ia pecar de novo, então tinha que fazer outro sacrifício. A palavra do Senhor diz que todos pecaram,
e destituídos estão da glória de Deus. Então pecava agora, fazia o sacrifício agora, mas em breve tinha que fazer um outro sacrifício. Então não tinha fim, essa roda gigante ela não parava de rodar. O significado então apontavam para o futuro sacrifício de Cristo, que seria um verdadeiro sacrifício que apagaria o pecado. Ou seja, eles estavam cumprindo aquele sacrifício, realizando, mas tudo aquilo apontava para o futuro sacrifício que Jesus iria fazer. Aleluia! O sacrifício de Jesus agora, a natureza do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz, o seu sangue derramado como sacrifício final e definitivo. A função do sacrifício de Jesus, Isabel, expiar os pecados de toda a humanidade, reconciliar o homem com Deus e oferecer a salvação. Enquanto o povo estava lá, pastor, no templo, fazendo sacrifício, cada um fazia o sacrifício por si. Ou melhor, o sacerdote fazia aquele sacrifício era para expiar o pecado de cada um. Mas era um ato judeu, dos judeus ali, né? Então era um ato que, no outro lado da terra, tinha pessoas também pecando, mas não tinham pessoas realizando o sacrifício. Então era como se fosse esse povo aqui, eles sacrificavam, eles eram perdoados, mas tinha um povo do outro lado da terra, sabe? Tinha povos que não eram judeus. Então a Bíblia diz aqui que o sacrifício de Jesus ele foi para expiar o pecado de toda a humanidade, sem exceção. Brasileiros, japoneses, judeus, africanos, coreanos, baianos, paulistas. Os efeitos do sacrifício de Jesus eram a limpeza total do pecado, a reconciliação definitiva com Deus e a promessa de vida eterna. O significado: o sacrifício de Jesus é o cumprimento da profecia do Antigo Testamento e é o ponto final de todos os sacrifícios. Não adianta mais fazer sacrifício hoje, não precisa mais. O sacrifício de Jesus já é eterno. Não tem mais sacrifício, não, Bárbara, como antigamente. Não precisa mais disso. E olha que o povo dependia antigamente de um sacerdote, de um cordeiro, de um animal, para poder ter os seus pecados perdoados. E olha a oportunidade que hoje nós temos de apenas dobrar os nossos joelhos, de abrir a nossa boca, o nosso coração e falar com Deus, minha família. Foi o sacrifício de Jesus que gerou toda essa oportunidade para nós. Em resumo, o sacrifício do Antigo Testamento era um sistema ritual provisório que apontava para a necessidade de um sacrifício maior e mais eficaz, que foi o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus, com a sua morte e ressurreição, cumpriu a promessa de um sacrifício final, que oferece perdão completo e principalmente vida eterna. No Antigo Testamento, o sacrifício era um ritual importante. Envolvia a morte de animais como oferta a Deus, principalmente para expiar pecados. E a forma como o sacrifício era feito variava, dependendo do tipo de oferta, mas geralmente incluía a apresentação do animal, pegava o animal ali, dava ao sacerdote, a imposição de mãos sobre ele, sobre o animal, e a degolação e o derramamento de sangue. Não há sacrifício sem derramamento de sangue. Desde o princípio, era necessário animais inocentes morrerem para que os pecados do povo fossem perdoados. Já imaginou? Hoje em dia, quantos animais ainda não teriam, se não fosse Jesus, quantos animais estariam ainda sendo oferecidos por sacrifício para perdoar pecados momentaneamente? E após 5, 10 minutos depois, pastor, voltar a pecar de novo e colocar de novo na conta. Pequei mais uma vez. Ou preciso novamente, é necessário novamente fazer um sacrifício, irmão Débora, para que o meu pecado seja perdoado. Os detalhes do sacrifício: o animal sacrificado. A escolha do animal dependia do tipo da oferta e da capacidade financeira do indivíduo também, pastor. Podiam ser oferecidos cordeiros, cabras, bois ou pombos. A gente lembra da história do templo. Lembra da história do templo? Quando Jesus ele chega no templo, ele faz um chicote ali de azorrague, né? E ele começa a chicotear tudo ali, a derrubar as mesas, a expulsar os cambiadores, as vacas, sabe? Os bois, sabe? Eu imagino Jesus assim chutando as gaiolas, os passarinhos, os pombos voando, e
Foi por esse motivo também que muitos fariseus e sacerdotes ficaram com raiva de Jesus, por esse motivo. Mas por que aí a gente analisa, por que esse tanto de animal ali no templo? Bois, vacas, pombos, por quê? As pessoas elas viajavam de longe, elas vinham de longe para oferecer o seu sacrifício no templo, né? Em Jerusalém. Então tinha pessoas que não podiam carregar os animais de longe. Quem morava perto ali levava o seu animal, sabe, Rafael, trazia o seu animal, levava ele até o sacerdote. Mas quem vinha de dias e dias de viagens, e olha que naqueles tempos de onde não tinha carro, não tinha avião, não tinha transporte para um transporte rápido, sabe, e necessário para levar tantas cargas pesadas. Então não tinha como eles traziam os animais de longe. O que eles faziam? Os cambiadores, eles vendiam ali na porta do templo, ou melhor, no templo, eles vendiam ali. As pessoas que chegavam, onde diz aqui, dependendo da condição financeira da pessoa que vinha ali apresentar, sabe, o seu sacrifício, ela chegava no templo ali e ela comprava boi, comprava pombos, os mais pobres comprava pombos ou rolinhas, né? Aqueles mais que tinham dinheiro mais comprava bois para que apresentasse o sacrifício ao sacerdote. Então por isso que Jesus ele chega chutando tudo, porque ali já tinha virado um comércio. Não era somente ali, irmã Isabel, as pessoas, não, vocês vão usar realmente isso aqui para que as pessoas possam apresentar o sacrifício. Não era só isso. Já tinha virado comércio, tinha virado bagunça já, sabe? Então a condição financeira das pessoas também contava muito nesse momento. Eram os detalhes do sacrifício. E o local do sacrifício ele era realizado no altar do holocausto, ou seja, um local específico dentro do templo ou dentro do tabernáculo. E o ritual era o seguinte: o indivíduo que oferecia o sacrifício apresentava o animal ao sacerdote. O sacerdote, aleluia, ele colocava as mãos, o indivíduo colocava as mãos sobre a cabeça do animal, simbolizando a transferência de pecado. Nossa. Colocava assim a mão sobre o animal, aí vinha o sacerdote e começava aquele ritual todo, sabe? Todo o pecado que a pessoa tinha transportava para o animal, sabe? A transferência de pecado, simbolizando a transferência de pecado. O sacerdote degolava o animal e o sangue era derramado no altar. Parte do animal era queimado no fogo do altar como um holocausto, e ali exalava um cheiro suave e agradável a Deus. Havia também outras ofertas além do holocausto. Havia ofertas como a oferta de manjar, a oferta de paz. E o sacrifício ele simboliza a morte de uma vítima em lugar da pessoa que oferecia, representando a expiação dos pecados e a obtenção do perdão de Deus, pastor. Ou seja, a expiação é a remissão, é o pagamento. Aquele animal ele pagava o preço por uma pessoa pecadora. Isso era expiação. Mas não adiantava a expiação sem a propiciação. E o que era a propiciação? Era Deus aceitar a expiação por parte do homem. E a propiciação dos pecados era por parte de Deus. Deus tinha que aceitar aquele sacrifício. E para aceitar aquele sacrifício não podia ter o quê? Animais manchados, animais machucados, sabe? O holocausto, o sacrifício que era totalmente queimado no altar, representando a entrega total ao Senhor. E tinha outros tipos de oferta de manjares, oferta de paz, oferta pelo pecado, né, o sacrifício oferecido para expiar pecados, e a oferta pela culpa. Então tinha vários tipos de ofertas, as pessoas iam ofertar de várias maneiras. Hoje em dia as nossas ofertas são diferentes, né, irmão? Hoje em dia nós ofertamos ao Senhor de outras maneiras. E eu costumo falar isso, pastor, e eu gostaria de deixar aqui, a palavra diz, na verdade, que antes de você apresentar a sua oferta ao Senhor, se você tiver algo contra algum irmão, você vai lá, você pede perdão para o irmão, aí você vai apresentar a sua oferta. Volta. O que é oferta? A gente, quando fala de oferta, a gente já pensa na salva, no dinheiro. É a oferta que as pessoas acham que é oferta, só isso. Só que a Bíblia diz assim que um coração quebrantado e contrito, esse o Senhor não rejeita. A primeira oferta de todas é um coração quebrantado e contrito ao Senhor. Senhor, está aqui meu coração, estou aqui e eu me entrego totalmente ao Senhor. É a maior oferta que existe, Johnny.
E aí depois que você se entrega, se você tiver algo para ofertar na casa do Senhor, você oferta financeiramente. Mas as ofertas de louvor é a melhor oferta que você pode dar. Qual que é a melhor oferta que você pode dar? É um louvor com o coração quebrantado, Camila, sabe? E aí você chora, e às vezes o homem não olha, a mulher não olha, às vezes ninguém vem te dar um abraço, e você chorando, se derramando ali aos pés do Senhor, Wellington. Mas é uma oferta que o Senhor ele não rejeita. E se um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita, quer dizer que outros tipos de ofertas o Senhor rejeita. Quais são essas ofertas? Oferta com coração duro, coração sujo, coração pecaminoso, coração cheio de ódio. Aí você vai lá e entrega a sua oferta no altar, simplesmente somente para ganhar em troca, ou para mostrar muitas vezes que você está ofertando. São as ofertas. Quais são os tipos de ofertas que nós ofertamos hoje? Aleluia, Deus. No Antigo Testamento, os sacrifícios eles eram realizados em um lugar chamado tabernáculo. E mais tarde no templo de Jerusalém. O tabernáculo era um templo móvel, né? Porque, sabe, nos Estados Unidos as pessoas eles constroem muita casa de madeira nos Estados Unidos, né? E a gente olha assim, a gente fica se perguntando por quê, né? Casas de madeira, né? É porque ela tem muito furacão, muitos tornados. Então sempre tem desastre, sempre tem casas sendo destruídas. E por esse motivo eles fazem de madeira justamente por causa do custo. Porque não adianta fazer uma mansão para depois ela ser destruída por um tornado, onde é um lugar que tem muito tornado, sabe? E aí depois tem que reerguer tudo de novo, há um custo. Então eles fazem muito isso de madeira, casas de madeira. E eles também, eu acho engraçado isso, que eles fazem o transporte das casas também, quando eles vão mudar de um lugar para o outro, sabe? Não sei se vocês já viram. Então eles, como se fosse uma carreta, sabe? Sai puxando a casa, né? Ergue a casa e sai puxando e vão para outro lugar. É interessante isso. O tabernáculo era um templo móvel que servia o povo de Israel no deserto. E era composto por um altar para sacrifícios, uma pia para lavagem e um lugar santíssimo onde a arca da aliança era guardada. Ou seja, era como se fosse vamos imaginar uma carreira, o povo, desde a época de Moisés, né? O povo caminhando e aquela carreta atrás trazendo, sabe, o tabernáculo. Imagina assim. Era ali que eles falavam onde eles iam e o tabernáculo junto com eles. E aí depois isso foi substituído pelo templo, o templo de Jerusalém. Os detalhes do tabernáculo, para que a gente possa entender como era feito o sacrifício, não é isso? Tinha um altar. A primeira coisa que tem que ter um altar. O altar era feito de madeira de acácia e revestido de bronze, onde os sacrifícios de animais eram realizados. O que eu acho mais interessante é isso aqui, Camilo. Tinha a pia, pastor. Os sacerdotes lavavam as mãos e os pés na pia de bronze antes de entrar no santuário, representando a necessidade de estar limpo para se aproximar de Deus. Primeiramente, o sacerdote tinha que se lavar, tinha que se limpar, para chegar na presença do Senhor, para apresentar outros sacrifícios das pessoas. Sabe, irmã, missionário de Maia? O que isso traz para nós? Se em primeiro lugar, né, pastor, nós como os pastores, nós como estamos na linha de frente, que nós apresentamos o povo, né, o pastor, o sacerdote da casa, apresenta ao povo. Em primeiro lugar, o pastor ele tem que estar em comunhão plena com o Senhor, tem que estar com as mãos limpas, tem que chegar aqui e estar pegando fogo na presença do Senhor para apresentar os pecados do povo ao Senhor. Era tipo assim. Então tinha essa pia, tinha um lugar santíssimo, era o lugar mais sagrado do tabernáculo do templo, onde a arca da aliança era guardada e onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no dia da expiação. Tinha um candelabro de ouro com 7 lâmpadas que iluminavam o santuário. Tinha a mesa da propiciação, onde eram colocados os pães ázimos, representando o pão da presença de Deus. E tinha isso que a gente leu aqui no livro de Lucas. Ou melhor, que nós vamos ler daqui a isso, nós lemos aqui no livro de Lucas. O véu. Tinha um véu que separava o lugar santíssimo do resto do tabernáculo ou do templo, sendo uma representação da separação entre o sagrado e o profano. A arca da aliança, que representava a presença do Senhor, ela ficava separada, isolada ali, sabe? Era o lugar santíssimo, era o santo dos santos. A gente canta aquele hino, né? O santo do santo. Então era o santo dos santos, era separado. E para entrar ali não era qualquer um que entrava.
somente o sumo sacerdote. O lugar santíssimo, também conhecido como Santo dos Santos, como Isabel, ele era um compartimento interno mais sagrado do tabernáculo e posteriormente do templo de Salomão. Era o lugar onde a Arca da Aliança, o móvel mais sagrado da tradição judaica, era guardada. E as características do significado. O lugar santíssimo era o lugar mais sagrado e reservado, acessível apenas para o sumo sacerdote, uma vez por ano no dia da expiação. A presença de Deus, que representava a presença imediata e inacessível de Deus, com a Arca da Aliança como símbolo da presença dele. A separação, que era separado do lugar santo por um véu, que simbolizava a separação entre o divino e o humano. Tinha um véu, ninguém podia entrar. As pessoas podiam olhar de fora, contemplar, subir palanques, subir pelos muros, ia só ver o véu, não ia poder entrar. Não tinha oportunidade de entrar. E era separado, impedindo o acesso direto à presença de Deus. Tinha a cerimônia de expiação. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para oferecer o sacrifício pelo pecado do povo como oferta de expiação. E um significado profundo, que é o lugar santíssimo, um símbolo da comunhão suprema com Deus, da necessidade, da mediadora e da graça divina. A morte de Jesus é vista como a quebra do véu, dando acesso a todos à presença de Deus. Glória a Deus. Os sacrifícios, como o sacrifício do Cordeiro do Tabernáculo, era uma forma de expiar os pecados e de se aproximar de Deus. No entanto, o sacrifício de Jesus Cristo ele é considerado verdadeiro, eterno, definitivo e que substitui a necessidade de sacrifícios futuros. O sacrifício de Jesus. Às vezes a gente olha assim pelos olhos humanos e a gente não consegue entender, sabe? Mas quando a gente para pensar, é bem profundo isso. Aquelas pessoas que viveram mais de 4, 5 mil anos atrás, 4 mil anos, sabe? Aquelas pessoas ali, elas não tinham oportunidade de chegar até a arca, até a presença do Senhor. Elas dependiam de outras pessoas, e algumas religiões que elas, é necessário, pastor, eu não vou falar o nome de religião, mas os irmãos me entendem, é necessário que você se confesse ao homem para que você possa ser realizado um ato simbólico ali na sua vida, na vida da pessoa, mas é necessário que antes essa pessoa ela venha se confessar ao homem, aquele sacerdote ali, para aquele sacerdote interceder pela pessoa. Eu já fiz parte dessa religião. Só, pastor, que essa religião é o seguinte: a gente, quando não sente nesse lugar, ou nessas religiões, ou nessas instituições, a presença do Senhor, irmão Ivone, a gente não sente a presença do Senhor, então a gente não sente obrigação de nada, porque nem a presença do Senhor a gente sente, pastor. E no dia em que eu tive que cumprir esse ritual na minha vida, quando eu era mais jovem, que participava dessa outra, foi necessário que eu fosse me confessar, não lembro. E eu fui me confessar, porque era necessário isso, pastor. Só que, você acha que eu confessei todos os pecados que eu tinha? Você acha que eu cheguei ali para aquele homem ali que estava frente? Porque normalmente nas novelas, nos filmes, a gente vê uma pessoa escondida do outro lado, ninguém vê o rosto de ninguém, né? Melhor ele ver o seu rosto, mas você não consegue ver o rosto dele. Você começa a falar: ó, eu fiz isso, eu pequei, fiz isso. Você acha que eu confessei todos os meus pecados, Rafael? Na época eu falei para ele assim: ó, eu fumo e minto. Estou fumando e estou mentindo. Só isso. E Deus vendo tudo. Então, não tinha, pastor, não tem como, sabe, a gente confessar para um homem, não tem como a gente se expor para uma pessoa, sabe, achando que aquela forma é a correta, sendo que o Senhor ele vê tudo, o Senhor ele entende, o Senhor sabe o que a gente faz, o que a gente pratica, o que a gente pensa, sabe. Por isso ele deu essa oportunidade e falou para nós assim: ó, entra no teu quarto, fecha a sua porta, fale com o Senhor, fale com Deus, porque hoje você tem essa oportunidade. Você pode confessar os seus pecados mais íntimos, mais cabeludos, aqueles pecados que você não tem coragem de falar nem para sua esposa ou para o seu esposo que você cometeu. Você tem a oportunidade de falar com o Senhor, e o Senhor ele te ouve, o Senhor te ouve. O Senhor nos ouve, Johnny. Não há nada escondido, Camila.
diante do Senhor. Não tem como a gente esconder as nossas dores, nossas emoções, nossos medos, sabe, nossos arrependimentos, né? Porque todo momento a gente peca. E a Bíblia diz que se alguém diz que não peca, já pecou. Por que está mentindo? Então nós temos essa oportunidade, o que muitos há 4.000, 5.000 anos não tiveram. Então, quando o sacrifício é realizado, o véu do templo se rasga. É como se Jesus, como sumo sacerdote, vou resumir algo aqui. Então, quando o sacrifício é realizado, é como o véu do templo se rasgasse. Eu estou falando do sacrifício de Jesus agora. É como se Jesus, como sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote, meu irmão, podia entrar no Santo dos Santos, pastor. É como se o sumo sacerdote Jesus, o único que podia entrar no Santo dos Santos, é como se ele rasgasse o véu de alto a baixo, sabe? A Bíblia diz assim que foi de alto a baixo que o véu se rasgou. Era alto. Ninguém podia subir lá do nada, de repente rasgar. Jesus ele rasga o véu. É como se Jesus pegasse, subisse lá em cima, sabe? Com todo o poder dele, subisse, rasgasse de cima a baixo. Pegasse, rasgasse assim, ó. Tudo aquilo que impedia você de chegar ao Senhor foi rasgado. Não existe mais impedimento. Agora não precisa mais da morte de animais inocentes para limpar o povo do pecado, porque eu mesmo me entreguei como um cordeiro na cruz. É como se Jesus dissesse isso. Chega de matar animais inocentes. Chega do povo confessar somente aquilo que quer, porque o homem realmente não sabe o que se passa no coração, mas eu sei. Então esse povo está na hora de abrir a boca e confessar os pecados para mim, porque de mim não consegue esconder nada. É o Salmo 139 de Davi. O Senhor ele sonda o nosso coração e ele nos conhece. Jesus como sumo sacerdote. A carta aos Hebreus ali enfatiza que Jesus é o sumo sacerdote eterno, que oferece a salvação e intercede por nós perante Deus. E há uma diferença, pastor, com os sacerdotes levitas do Antigo Testamento. Ao contrário dos sacerdotes levitas que ofereciam um sacrifício repetido e que eram limitados pela morte, Jesus ofereceu um sacrifício definitivo e está vivo ainda. Aleluia. Os animais eles morriam, queimava-se os animais ali, acabou. Era necessário outro animal. Jesus ele morreu, ressuscitou e ele continua ainda vivo intercedendo pelos nossos pecados. Ou melhor, intercedendo por nós por causa dos nossos pecados. O sumo sacerdote da nova aliança. Jesus é descrito como o sumo sacerdote da nova aliança, que é superior à antiga estabelecida no Antigo Testamento. Ou seja, quase todo o processo realizado no passado daqueles sacrifícios, daqui 10 minutos vou resumir aqui para terminar, pastor. Quase todo o processo que era realizado nos sacrifícios antigamente foi realizado ali no momento, irmã Ivone, que Jesus estava nas suas últimas horas de vida. Todo aquele processo que era feito nas suas últimas horas de vida, cumpriu-se em Jesus tudo aquilo, através de Jesus também. Glória a Deus. Lucas capítulo 23, versículo 45 diz: e a cortina do templo se rasgou pelo meio. No livro de Êxodo 12, 46, diz assim: ela deverá ser, melhor, glória a Deus. No Êxodo 26, 33, diz o seguinte: glória a Deus. Pendure a cortina, olha a lei antiga. Pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina põe a arca da aliança, onde estão as duas placas de pedra. A cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Ou seja, a cortina separará o sagrado do profano, o santo do pecador. Aí Jesus agora ele chega em 23, 45 de Lucas e rasga o véu. Rasga a cortina, não tem mais cortina. João capítulo 19, versículo 33 diz o seguinte: glória a Deus. 19, 33 diz o seguinte: mas quando chegaram perto de Jesus, isso aqui é interessante, Arnaldo. Quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram as suas pernas. Por que não quebraram as suas pernas? O livro de Êxodo 12, 46 diz o seguinte: ela deverá ser, melhor, falando sobre a Páscoa aqui em Êxodo, ela deverá ser comida na casa onde foi preparada, e não será tirada dali.
e não quebre nenhum dos ossos do animal. O animalzinho ali do sacrifício não podia ter seus ossos quebrados para ser perfeito. João 19, versículo 33 diz que os soldados chegaram até aqueles 3 homens pendurados na cruz. Os soldados quebram a perna do primeiro ladrão, do primeiro homem. Os soldados quebram a perna do segundo homem da cruz. E quando vai quebrar as pernas do terceiro homem, que é Jesus, eles notam que Jesus já tinha morrido. E eles não quebram as pernas dele, ou seja, o cordeiro não teve nenhum dos seus ossos quebrados. João capítulo 19, versículo 34 diz: porém um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança, e no mesmo instante saiu sangue e água. Levítico capítulo 4, no versículo 16 ao 18 diz o seguinte: depois o grande sacerdote levará uma parte, olha só que interessante, depois o grande sacerdote levará uma parte do sangue do animal para dentro da tenda. Ele molhará o dedo no sangue e na presença do Senhor borrifará o sangue 7 vezes em frente da cortina no lugar santo. Depois, ainda na presença do Senhor, ele porá um pouco do sangue nas pontas do altar que está dentro da tenda. O resto do sangue ele derramará na base do altar onde os sacrifícios são queimados em frente à tenda. Ou seja, aquele animal tinha o seu sangue todo colocado ali, sabe? A Bíblia diz que Jesus ele levou aqui do lado uma lança de ferro, onde saiu sangue e água. Todo o sangue que tinha dentro do corpo de Jesus saiu. Jesus derramou todo o seu sangue por toda a humanidade. Irmã Ivone. E no livro de Lucas 23, 46, onde nós lemos, diz assim: glória a Deus. Aleluia. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E depois de dizer isso, ele morreu. João capítulo 10, irmãos, para finalizar, João capítulo 10, versículo 18, na parte A, nós vemos aqui que o cordeiro ele era morto e todo o seu sangue ali, né, pastor? Era naquele ambiente ali, ele era colocado ali e queimado, o animal. Jesus teve todo o seu sangue, saiu todo o sangue de Jesus. Então Jesus tinha morrido. Só que Jesus ele disse assim, 10, 18 de João: ninguém tira a minha vida. Eu a dou a minha vida por minha própria vontade. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Eu tenho o direito de dá-la, de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. A Bíblia diz então que Jesus, ele grita bem alto: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não teve sumo sacerdote para matar aquele cordeiro. Não teve sacerdote para matar aquele cordeiro. Nem os fariseus conseguiram matar Jesus. Os sacerdotes não conseguiram matar Jesus. Os soldados romanos não conseguiram matar Jesus. Ninguém conseguiu tocar as mãos de Jesus para tirar a vida dele, Rafael. Ninguém. Ele mesmo entregou o seu espírito ao Senhor. Ninguém tira a minha vida. Eu mesmo a dou. Voluntariamente eu dou. Eu me dou, Camila, por você. É Jesus falando: eu dou a minha vida por você, Johnny. Eu dou a minha vida por você, Naldo. Por você, Dilmara. Por você, Bárbara. Eu dou a minha vida por você. Eu sou o sacrifício perfeito. Eu não tenho osso quebrado, eu não tenho mancha, eu não tenho pecado. Glória a Deus. Isaías capítulo 53, para a gente finalizar. Glória a Deus, 1 minuto, pastor. E 1 minuto eu finalizo. Isaías capítulo 53, versículo 10, ele diz assim: o Senhor diz, o Senhor Deus diz, mãe, eu quis maltratá-lo, eu quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. E ele fará com que o meu plano dê certo. O plano de Jesus deu certo. Porque você está aqui hoje. Porque nós estamos aqui hoje. Porque nós nos rendemos ao Senhor, irmão Elson.
Quando nós levantamos as mãos ao Senhor, nós dizemos: Senhor, entrega minha vida ao Senhor, eu te aceito, eu te recebo como meu único Salvador. Aí é como se Deus olhasse para Jesus, o Espírito Santo, pastor, e falasse assim: Jesus, olha, imagina assim, Deus assim, olhando assim para o Espírito Santo, olhando para Jesus, os três ali reunidos ali numa mesa, eu imaginando, conjectura, e falando: nosso plano deu certo. Aleluia. Você viu o Johnny comigo? Deu certo, nosso plano, hein? É como eu costumo dizer, Johnny, o sangue de Jesus, Moreno, ele escorreu pelos pecadores, e nós somos crentes, graças a Deus, somos cristãos, irmã Isabel, mas o sangue de Jesus não foi só por nós que estamos aqui dentro, não. O sangue de Jesus, ele escorreu no madeiro, foi pelo ladrão, pelo homicida, foi pelo estuprador, foi pelo político, foi pelo homem mais sanguinário que existe. O sangue de Jesus escorreu por toda a humanidade. Agora cabe a cada um dessa humanidade levantar também as mãos e dizer: Senhor, segure minhas mãos e eu te recebo como meu único suficiente Salvador. Amém? Então, o sacrifício, quando você e eu nós ouvimos sobre expiação, lembre-se, a expiação foi o quê? Foi o que Jesus fez por nós. E a propiciação foi o quê? Foi o que Deus fez por nós. Ele aceitou esse sacrifício. Ele aceitou o sacrifício de Jesus, porque foi o sacrifício perfeito por mim e por você. E eu queria terminar com essa frase: é a graça do Senhor que nos dá o que nós não merecemos, Moreno. É a misericórdia do Senhor que ela não nos dá o que nós merecemos. A misericórdia, ela não nos dá o castigo. A misericórdia de Deus não nos dá, não nos amassa, não nos esmaga. A misericórdia de Deus, ela não nos dá o que nós merecemos. E é a graça do Senhor que ela nos dá o que nós não merecemos. É tudo pela graça. A salvação é pela graça. Amém? Deus abençoe a cada um. Agradeço a oportunidade, pastor. E que os irmãos continuem com esse coração humilde que vocês têm, porque eu amo estar com os irmãos. Como eu falei para a nossa irmã Ivone, eu amo estar com vocês. Amém? Porque nós somos gente da gente. Nós somos humildes. Amém? E o Senhor, Ele quer esses corações humildes na presença dEle. Amém? Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Amém? E agradecemos o Senhor com as palmas. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Que palavra gloriosa, né, irmãos? Que alimento gostoso para a nossa vida nessa noite. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos para casa descansar, porque a semana só começou, não é isso? Glória a Deus. Amém? Lembrando que na quinta-feira estaremos aqui com o culto público e no sábado teremos ali na sede o culto de. Como chama? Vai ter um outro nome. Culto de ação de graça, né? É isso, pela passagem do aniversário do pastor Josué. Tá bom? E amanhã, 5 de oração, é verdade. Bem lembrado, né? A partir das 15 horas, é isso? Glória a Deus. Essa igreja está orando. Se que puder, os irmãos venham aqui orar. Amém? Amanhã, quarta-feira, é isso? Amanhã, 15 horas, 3 horas, 5 de oração. Amém? A irmã Camila, conta com a senhora aqui, em nome de Jesus, tá bom? Orar, buscar o Senhor. Muito de mandar trabalho, né, irmão? Quando o senhor trabalha lá, então ora aqui por ti. E nós também. Amém? E é isso aí. E no dia 8, o que nós temos? Não. A vigília é no mesmo dia de Deus também. Vai para o aniversário do pastor, depois vem com a vigília. Amém? Glória a Deus. E dia 8 temos aqui então. Cadê os candidatos aí para falar? Temos o que dia 8, Leandro? Temos o que dia 8, Camila? Temos o que dia 8? Temos o que, irmã Débora? Irmão Edson? Isso. Cada dia mais buscando a Deus, né? Buscando comunhão com Deus assim para se aproximar dele cada dia mais, irmão. Entendeu? Tá certo? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu. Deus, em nome de Jesus, eu te louvo,
por essa palavra que o Senhor nos deu nesta noite. Obrigado, Deus vivo, porque o Senhor enviou seu Filho ao mundo para morrer por cada um de nós. Obrigado, Senhor. Pai Santo e Justo, Deus da glória, que a presença tua, meu Pai, esteja conosco. Meu Deus, que o Espírito Santo venha nos convencer a cada dia, meu Pai, que precisamos nos humilhar na tua presença, que precisamos, ó Pai, nos esforçar, Senhor, para entrar pela porta estreita, ó Deus eterno, Deus da glória, e assim, meu Pai, negar a nós mesmos, negar, meu Senhor, nosso eu, negar, meu Pai, a nossa vontade. Meu Deus eterno, como está escrito, o Senhor Jesus nos dizer na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade e não a nossa. Meu Deus eterno, glória a Deus. Quando ele, meu Pai, estava no Getsemane, ele disse: que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Glória, que nós possamos, ó Pai, a cada dia, a cada momento de nossa existência, falar como Jesus disse: Senhor, quando o pecado ele bater a nossa porta, meu Senhor, toda a concupiscência chegar aos nossos olhos, ó Pai, quando a concupiscência chegar à nossa carne, meu Deus, que nós possamos, ó Pai, renunciar e dizer assim: seja feita a tua vontade. Deus eterno, leva o teu filho em paz para casa, repreende, meu Pai, aleluia, todo espírito maligno, Deus eterno, aleluia, todo espírito de confusão, Jesus querido, toda má notícia, Senhor, repreenda, meu Deus eterno, e que a paz de Deus que excede todo entendimento possa, meu Deus eterno, aleluia, eu declaro, meu Deus, eu ministro, Senhor, possa superabundar na casa, aleluia, no trabalho, na escola, meu Deus, teus filhos nesta noite, em nome de Jesus, o nosso Salvador. E com as mãos levantadas e com a cabeça curvada, repita: que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Divino Espírito Santo seja conosco, hoje e para sempre. E essa igreja santa que vai para o céu, digam amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, a paz do Senhor. Até quinta-feira, até amanhã, né? Com o ciclo de oração. Obrigado, Jesus. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me.